Exposição da matéria de exame, projeto de lei complementar 007/2010, procedência governamental, autor prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder desconto de IPTU, referente ao artigo 232, inciso 1, alíneas A e B do nosso Código Tributário. Conclusões do relator, projeto de lei complementar 007/2010, protocolado na Câmara Municipal de São José no dia 3 de 11 deste ano, sob o protocolo 1172, objetivo autorizar o chefe do Poder Executivo a conceder desconto de IPTU, referente aos artigos 238, inciso 1, alíneas A e B. O projeto de lei objetiva conceder desconto de 10% para o imposto territorial em terrenos edificados e de 40% para imposto territorial em terreno não edificado. Sugerimos uma emenda de redação na ementa do projeto, acrescentando o inciso 2, que não aparece na ementa do projeto, apenas o inciso 1. Bem como a alteração de redação do parágrafo único, suprindo que não serão extensivos ao imposto predial, passando a vigorar a seguinte redação. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder desconto IPTU referente ao artigo 238, inciso 1, alíneas A e B, e também o inciso 2, que faz parte da lei. Artigo 1º, fica autorizado para o chefe do Poder Executivo Municipal conceder desconto a partir de 2011, nos seguintes percentuais. Inciso 1, até 10% para o imposto territorial em terrenos edificados, cuja alíquota está estabelecida no artigo 238, inciso 1, A e 2 do Código Tributário Municipal. O 2, até 40% para o imposto territorial em terrenos não edificados, cuja alíquota está estabelecida no artigo 238 do Código Tributário Municipal. Parágrafo único. Os descontos referidos no caput deste artigo serão autorizados no intuito de amenizar discrepâncias entre os valores gerados pelo sistema da Prefeitura para que calcula os tributos do município e a lei vigente. Ou seja, o Código Tributário Municipal, visando legalizar a cobrança de IPTU com reduzido impacto ao contribuinte. A adequação do projeto justifica-se em função de documento encaminhado pelo autor a esta comissão, expressando as alterações apresentadas nesse parecer. Documento anexo ao projeto de lei. O projeto propõe tal desconto em função da discrepância entre os valores que deveriam ser lançados àqueles efetivamente lançados no que prescreve o artigo 238, no qual representa um aumento exacerbado no IPTU anual dos imóveis cadastrados nesse município. O projeto de lei está respaldado pelo artigo 144, parágrafo 1º, B, do regimento interno desta Casa, garantindo assim sua legitimidade. Isso posto, encaminha ao plenário para discussão e deliberação, destacando a presença dos requisitos da legalidade e da constitucionalidade. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Antônio Luiz Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, ele está previsto no artigo 227 do Código Tributário. Portanto, o imposto predial e territorial, ele envolve o imposto sobre o prédio, a edificação, e sobre o terreno. O que nós temos hoje em vigência no município? E talvez mandou o prefeito para corrigir o problema que ele criou neste ano, que a população não percebeu e que agora nós percebemos nesse projeto. É que já há um desconto em vigor para o IPTU, portanto, para terreno e para edificação. Votado para esta casa, que é de 30% e mais 10% para quem está em dia. IPTU, está aqui. O que fizeram? Fizeram uma lei também para esse ano, repetindo a do ano passado. Esta lei é permanente, portanto, ela não precisa ser convalidada anualmente. Já vai vigorar para o próximo ano o mesmo desconto que teve sobre o carneiro do IPTU para todos os itens que integram o IPTU, certo? As taxas de contribuições cobradas juntos ao carneiro do IPTU. Artigo 1º é de 30%, e artigo 2º é mais 10% para quem está em dia. Manda o projeto a esta casa, um projeto só de lei complementar, tratando de um desconto somente
sobre as alíquotas. Daí, vereador Adriano, é aí que cabe o meu projeto. O meu projeto, na verdade, é um substituto global, porque o prefeito está discutindo o desconto sobre a alíquota, e não sobre o valor apurado, sobre a alíquota. Para praticar daquilo que é 1%, praticar 90%. E daquilo que é 2%, praticar 1,2%. Então, o que vai vigorar no próximo ano? Neste ano agora, vai vigorar a lei que já existe de 40 mais 10 e mais uma lei de 40 e de 10. 40 para quem tiver só edificado e mais 10 e 10 só se não for, desculpe, 40 de desconto se não tiver edificado e 10 se tiver edificado. Ora, o que estão esperando? Que carnê é esse que vai sair? Como é que vai calcular esse desconto? Eu calculo como? E se eu não pagar? Se eu não pagar, o que eu pago? O que eu vou pagar? Qual o desconto que eu vou ter? Qual o valor? Na verdade, o desconto aqui se constitui em um desconto, no meu ponto de vista, de 96% sobre o valor do terreno não edificado, porque o IPTU já assegura isso. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder um desconto de 30% do pagamento do imposto sobre propriedade predial, territorial urbana e as taxas de contribuições. Esta lei já vigora, esta lei já está em vigor. O prefeito mandou o projeto justamente para dizer o seguinte, que os descontos acima de 40 e de 10, que é o que está se discutindo, eles não seriam extensivos ao IPTU. Bem, eu acho que é um problema de conceitos o que é IPTU, o que é predial e o que é territorial. IPTU é os dois. As alíquotas que são diferenciadas para territorial ocupado e territorial não ocupado, que depois somado com as alíquotas do imposto predial, que aí ela está dentro das páginas, página 85, né? E 86, que diz, se for de esquina, se for situação de vila, se o condomínio é horizontal, se for encravado, se é aglomerado, né? Área de preservação permanente total. E aí fala se a casa é cobertura, é telha de cimento, é telha de barro. Então, essas alíquotas todas vão dar o imposto predial. Mas o desconto do IPTU já dá o desconto de 40% e de 30 mais 10 sobre o predial e sobre o territorial. Então, eu quero crer que este ano o município de São José tem a ver a um desconto de 40%, que era para ter sido praticado sobre o IPTU, a não ser que o IPTU o carnê do IPTU já foi feito com este valor reduzido. Mas eu tenho o caso constatado que foi um aumento de 100% no ano passado e eu não ganhei. No caso, esse cidadão não ganhou 40% sobre a alíquota, mais 40% de desconto por pagar à vista. Ganhou só 40%. E nós temos duas leis separadas. Essa lei que nós estamos votando já existe em São José. Qual é a diferença? A diferença é que a lei que já existe é a lei que nós estamos votando novamente. E a lei que já existe, claro, ela fala para o exercício 2010, teria que ser convalidada novamente. Então, a lei que os senhores estão propondo agora que alteraram é o que está hoje vigorando aqui. Então, o correto, né, o que era? O correto era rever as alíquotas. Não se dá desconto sobre alíquotas. Você dá o desconto sobre o valor lançado no IPTU. Como é que você lança contabilmente um valor sobre uma alíquota? Ou a alíquota existe ou não existe. O que você tem que dar um desconto sobre o valor apurado a partir da alíquota. Então, se o desconto de 40% já previsto hoje, ele é pouco, e o prefeito quer dar mais 40%, então ele está dando 80%. Mas o prefeito mandou, como disse o vereador, eu vou votar favorável, eu pretendia um desconto de 100%, e já me consolo com desconto de 80%. Entendeu? Porque são duas leis distintas, sabe, que vão ser aplicadas sobre o mesmo produto. O valor, que é a alíquota que incide, vamos colocar o valor, um imóvel com valor de 100 mil reais. Uma alíquota de 2%, dá 2 mil. Uma alíquota menos 40%, dá 1.200. Sobre o 1.200, eu tenho uma outra lei que me diz, eu tenho mais 40% sobre esse valor.
30% de pagamento à vista e 10% de pagamento a prazo. Portanto, eu estou reduzindo esse imposto de R$ 2.000 para quanto? Eu estou reduzindo para R$ 800, portanto, estou dando 120%. Ou mais um pouquinho. E é isso que está. Eu acho que há um problema de duas leis aí que estão meio que sendo desconhecidas por nós, né? Ou foi votada, e que elas uma precisa da convalidação anual, a outra não. A que não precisa ser convalidada anualmente é o desconto do IPTU, que para as pessoas que estão nos assistindo, nós não estamos discutindo o desconto do valor do IPTU para o ano que vem. O desconto do valor do IPTU para o ano que vem é tudo que é somado no IPTU, no carnê, é 30 e mais 10 para quem está em dia. Tá 40, 44. A polêmica é se é 40 ou 44, mas vamos colocar 40%. O que nós estamos votando aqui sobre uma alíquota de 1% do territorial, para se for edificado, e 2% se não for edificado. Então, se o prefeito acha que ter passado de 1% a alíquota que calcula o imposto territorial é muito, porque aumentou em 100%, e ele entende que deveria ser 40%, ele vem então mandar uma lei dizendo a alíquota do imposto territorial, ela deve corresponder não mais a 2,0, mas 1,60, por exemplo, 1,50, aí é o resultado que ele quer aplicar. Aí sim, aí ficava fácil depois aplicar o 30 e mais o 10 no carnê do IPTU. Só chama isso a atenção dos senhores, porque é uma coisa que eu não me deparei agora com a situação da existência das duas leis, né? De qualquer forma, eu vou votar favorável, senhor presidente, né? Eu vou votar favorável. Isso reduz o impacto, né, do IPTU para o ano que vem, mas eu acho que o IPTU emitido pelos carnês deste ano não aplicaram a lei que reduzia em 40% o imposto, a alíquota do imposto referente ao territorial que emitido no carnê. Então, nós teríamos direito, e a população, na verdade, teria direito a um desconto de 10 para quem mora em terreno edificado, e 40 em terrenos não edificados. Eu quero crer que é isso, senhor presidente. E, para encerrar, eu queria só lembrar o seguinte: eu acreditei que viria um projeto que eu achei positivo, né, que era um projeto aqui comunicado pelo senhor Madison Sé. Ele dizia no jornal que o pagamento pode ser em cota única, em 2 vezes, ele mandaria um projeto, até 12 de fevereiro. E que haveria um desconto, que esse desconto está sendo praticado. Mas o pagamento é até em 11 parcelas, diz aqui, quem não optar pela cota única pagará 11 parcelas, que também terá desconto, ainda não definido. Quero lembrar que em Florianópolis o desconto em 11 parcelas é de 10% para quem paga à vista. Isso faz com que o cidadão que pegue um carnê, sabe, e que aquele que tem um desconto de 40% ou de 30% mais 10%, ele não pode pagar, mesmo 40%, mas ele mensalmente, ele pode pagar à vista, aí ele tem um desconto de 10%. Isso faz com que as pessoas, ao atrasar a cota única, não se vê motivada a pagar mensalmente, porque ele tem embutido uma taxa de 40% acima. Para uma inflação de 5%, vocês vejam que uma pessoa que não paga com 40% é porque ele não tem condições de pagar. E pagando a prazo também ele tem dificuldade. Então, se desse 10%, 15% ou 20% no pagamento de 11 parcelas, eu acho que nós levaríamos a uma situação de criar uma situação para não termos tanta inadimplência. Mas se os senhores pudessem me esclarecer os motivos deste projeto, que no meu ponto de vista soma com outro, e o meu voto nesse sentido era pelo substitutivo global, não passando o substitutivo global, vou votar pelo mal menor, que é um desconto menor, que é o projeto do senhor prefeito municipal. Muito obrigado pela sua participação.